Fala galera, aqui é o Augusto, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre desarmamento. Esse vídeo, como vocês estão vendo, eu estou num lugar um pouco diferente, né? Eu não estou no meu cenário padrão. Mas é porque eu quero ficar aqui na frente do computador e conversar com vocês um pouco sobre algumas coisas que eu achei sobre essa questão de desarmamento. Eu vou fazer duas pequenas apresentações, né? Uma delas é sobre um relatório que eu tenho de uma universidade do Rio de Janeiro, falando sobre essa questão do desarmamento. Em outro momento eu vou mostrar para vocês algumas reportagens falando sobre a questão do desarmamento e falar um pouco sobre as coerências e incoerências dessas reportagens, né? E por fim, eu vou dar a minha posição anarcocapitalista sobre essa questão. Vai ser um vídeo relativamente longo, mas eu prometo que não vai ser cansativo. Vou fazer o melhor para esse vídeo ser o mais tranquilo para vocês. Então, bora lá. Tá. Em primeiro lugar, eu tenho aqui para vocês esse relatório, que eu estou deixando linkado aqui embaixo. Relatório do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflitos e Violência Urbana, do Instituto de Filosofia e Ciências da Universidade do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui esse estudo da UFRJ, né, falando aqui sobre desarmamento, índices de criminalidade envolvendo as armas de fogo. Tá, esse relatório aqui, o que mais me chamou a atenção nele foi um pequeno problema que ocorreu ali na página 17, que, como eu estou mostrando para vocês aí na tela, tem um pequeno gráfico, uma pequena tabela mostrando para vocês índice de desarmamento ao longo de poucos meses. Então o que ocorreu? Ocorreu o desarmamento, cerca de 28 mil armas, mais ou menos, foram removidas das mãos das pessoas. E a taxa de criminalidade, ela oscilou de uma forma paralela a isso. Ou seja, como escrito aqui no texto, eu vou ler para vocês. Por esses dados, parece pouco provável que o recolhimento das armas de fogo provoque impacto apenas poucos meses após a coleta. Então você vê assim, poxa, espera, se as armas de fogo são os instrumentos utilizados para matar pessoas, e você tirou esses instrumentos, que eram os instrumentos de atirar, das mãos das pessoas, e a taxa de crime oscilou paralelo a isso, ou seja, tipo, oscilou um pouco para baixo ali, um pouco para cima ali, como se nas oscilações, digamos que normais, de uma civilização relativamente pobre, como é o caso das cidades ali do Brasil, onde tem uma desigualdade social bem acentuada. Então você pergunta, espera, quem foi desarmado? Não, as pessoas foram desarmadas. Mas espera, se as pessoas foram desarmadas, elas então não deveriam estar tirando umas nas outras, certo? Certo. Então por que a taxa de crime continuou balanceada no normal? Resposta, porque você desarmou as pessoas erradas. Simplesmente por isso. Ao desarmar as pessoas erradas, você simplesmente tomou uma atitude inútil. Foi uma atitude idiota. Gastos inúteis, então. O Estado ali perdeu tempo e energia. Como sempre, né? O Estado sempre faz isso. Então, nesse caso, você vê o quê? Nesse pequeno caso aqui desse estudo, que é um estudo um pouco mais complicado e tal, você vê que tirar as armas das mãos das pessoas que não atiram não reduz criminalidade, se o objetivo de proibir armas é reduzir criminalidade. Ok, vamos falar um pouco aqui sobre algumas notícias, né? Eu tenho aqui uma notícia que também está linkada aqui embaixo. Essa notícia aqui é do próprio site do Senado Federal, onde eles afirmam categoricamente que o controle rígido de armas de fogo, de armas letais, reduz a criminalidade, diz a pesquisa. Que também foi a conclusão do Pirula no último adendo dele, né, sobre a sua série de vídeos sobre desarmamento. E bom, já de cara aqui eu vejo que tem um vacilo terrível nesse argumento de falar que a falta de controle foi o que não fez a criminalidade abaixar. Porque é o seguinte... Aí tá, ele vai falando um monte de coisa e tal, e entre essas pessoas que foram presas em flagrante portando armas de fogo, né, que muitas pessoas foram pegas em flagrante portando armas de fogo ilegalmente, dessas pessoas que foram pegas portando arma de fogo ilegalmente, 45% estavam cometendo roubo, 40% estavam portando armas ilegalmente e 7% estavam praticando tráfico de drogas. Então se você vê aqui, 45%, 40% e 7%. Todas as pessoas que foram pegas portando armas de fogo estavam envolvidas diretamente com alguma atividade criminosa. Então você vem e me diz, tá, beleza, vamos desarmar o cidadão, porque tirando as armas do cidadão o crime vai parar. Mas quem comete crimes não é o cidadão comum, são bandidos. Mas, opa, pera, então desarmar a população não adianta nada. Exato, é inútil. Mais uma vez, o argumento do ponto anterior se repetiu aqui. Desarmar cidadãos comuns é inútil, porque cidadãos comuns não estão cometendo crimes. Quem está cometendo crime, na maior parte das vezes, são criminosos. Aí assim, mas
mil e uma coisas podem acontecer. Ele fala, mas alguém com uma arma de fogo na minha casa pirou e atirou em mim. Tipo, há casos isolados. Sempre haverá casos isolados. Mas se a problemática é, vamos reduzir a taxa de criminalidade, tirar as armas da mão dos civis não é o caminho. Já foi demonstrado aqui 2 vezes. Vamos dar uma olhada aqui em mais uma reportagem. Bom, essa vai ser a última que eu vou observar. Nessa reportagem tem muitas coisas a ser falado sobre isso. Mas todas se resolvem no mesmo ponto, que é você está desarmando a pessoa que não está cometendo crime. Mas vamos lá. O Brasil é o 11º país com mais mortes por armas de fogo. Mais uma vez, você analisa que as armas de fogo estão nas mãos de pessoas que estão cometendo crimes. Né? Nessa reportagem aqui, nós temos um levantamento do mapa da violência, que foi feito entre 90 nações. O Pirula também utilizou esse mapa nos vídeos dele, eu estou colocando os vídeos dele na descrição. Onde no Brasil, 42.416 pessoas foram vítimas de disparos de armas de fogo só em 2012. Então, tipo, a média é que a cada hora, cada 5 brasileiros morrem vítimas de disparos de armas de fogo, numa lista de 90 nações, sendo que apenas países como Venezuela, El Salvador, Trindade, Botafogo, Iraque, proporcionalmente são mais violentos que o Brasil. Tá, esse dado aqui tem um pequeno problema. O maior problema da questão do desarmamento e do armamento no Brasil é onde estão as armas. Quando você tira as armas da mão da população afirmando que quer controlar as armas, você está me dizendo, as armas estão na mão das pessoas estão atirando em pessoas. Vou tirar as armas das mãos das pessoas, que as armas vão parar de atirar. Entretanto, você chega lá e tira as armas das mãos das pessoas, e as armas continuam disparando. Então significa que você está tirando as armas das pessoas e você está realocando elas. Por quê? Porque é óbvio que essas armas não vão todas para a Polícia Federal. É óbvio que elas não vão todas para o Exército Brasileiro. É óbvio que, através de atos corruptivos da Polícia Federal, da Polícia Militar ou da Polícia Civil, ocorrem roubos, né, dessas armas de fogo que são transportadas de alguma forma. Enfim, N fatores podem acontecer. E você vê que as armas de fogo elas vão parar onde? Na mão das pessoas que estão lidando com o tráfico de drogas, ou seja, na mão de criminosos. No Brasil, nós temos essa questão de muitas pessoas sofrerem por armas de fogo, simplesmente porque o tráfico de drogas aqui no Brasil é extremamente organizado. O crime organizado no Brasil é fortíssimo. Então, assim, você vê que as armas elas estão aonde? Quando você faz uma análise, mas as armas estão aonde? Saca? Onde que estão essas armas? Parte das armas está na mão da polícia, uma porcentagem minúscula está na mão da população comum, e outra parte das armas, eu não tenho esse dado aqui, mas eu imagino que seja uma boa parte, né? E a outra parte das armas está com as pessoas que lidam no tráfico de drogas, que trabalham no tráfico de drogas. Então as armas estão distribuídas entre criminosos, policiais, a polícia privada, né, que são os vigilantes, no caso, vigilantes, brigadistas e as pessoas que trabalham de forma privada utilizando armas de fogo, e ali 1,5%, 2% na mão do civil comum. Problema, né? Aí você pensa, então vamos mexer onde? Aqui nesse 2% aqui que tá armado. Você tá mexendo no lugar errado. Bom, como eu falei, nesse vídeo todo eu falei sobre esses pequenos dados, né? E até mandando em forma de resposta pro Pirula isso aqui. O que eu quero dizer quanto à questão do desarmamento é o seguinte: você querer desarmar a população é você tirar as armas de quem não atira. Ok? Ou melhor, de quem atira menos. Vamos corrigir esse argumento. Né? Você está tirando as armas das mãos de quem atira menos. De quem está utilizando menos as armas. Pessoas que praticam tiro esportivo, outras não estão tão encaixadas. Então seriam esse 2% ali da população que tem arma de fogo em casa. Mas quando você chega nesse ponto e você está arrancando armas de fogo da população esperando que o crime acabe, é que você está acusando a população de ser criminosa. E isso, além de ser meio esquisito, né? Tipo, todo mundo é criminoso, todo mundo é mau, como é que é isso? Não funciona. Que políticas que o governo deveria adotar para poder acabar com isso? E nesse momento que entra a minha visão anarcocapitalista, a visão libertária de como que essa questão da liberdade... Nesse momento que entra a questão de como que eu, como libertário e anarcocapitalista, vejo que o crime pode ser reduzido. Primeiramente, vamos ser óbvios, né? Tipo, vamos ser racional. Existem N fatores. N fatores. Tipo, são muitas coisas. Não são poucas coisas. E de todas essas coisas que reduzem taxa de criminalidade, a coisa que mais reduz a taxa de criminalidade é índice de desenvolvimento humano. Onde as pessoas conseguem se desenvolver com mais facilidade, enriquecer com mais facilidade, é onde elas menos serão violentas. É mais prático você fazer trocas voluntárias, é mais prático você fazer comércio,
é mais prático você criar alguma forma de ganhar dinheiro do que você cometer assaltos. É muito mais simples. Então, na minha visão anarcocapitalista se o governo quer reduzir a criminalidade de um país, a primeira coisa que ele tem que reduzir é burocracia para que as pessoas possam enriquecer. Que tipo de burocracias? Cidades. Vamos falar um pouco sobre urbanização. Cidades. Cidades não devem ser tombadas o tempo todo, como é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um problema gravíssimo com morros, simplesmente porque a cidade, sei lá, acho que 65% da cidade é tombada, porque chegou um poeta lá, que ninguém sabe o nome, ninguém nunca leu um texto do cara, o cara arrotou e sorriu dentro de um prédio, pronto, tombou, patrimônio da humanidade. Não, essa questão marginaliza pessoas. Tombar cidades marginaliza pessoas. Eu recomendo muito a leitura do livro Os Centros Urbanos para que você entenda esse tipo de coisa. O link do livro para a compra do livro está na descrição. Então, você vê que a primeira coisa tira o governo daí, deixa as cidades crescerem com certa naturalidade. Sabe? Deixa as pessoas se desenvolverem com naturalidade. Se o cara quer vender picolé na praia, deixa o cara vender. Porque se o cara pode vender picolé na praia, então é uma chance a menos desse cara querer portar uma arma de fogo e fazer assaltos. Se o cara quer, sei lá, engraxar sapatos na saída do metrô, deixa ele engraxar sapatos na saída do metrô. Pelo menos ele não está assaltando pessoas. Ah, mas o cara quer fazer transporte público ilegal. Ele quer comprar um carro e fazer transporte público. Deixa ele fazer transporte público. Ele fazer o transporte público de pessoas reduz a quantidade de carros nas pistas, reduz a quantidade de emissão de CO2 na atmosfera. É uma medida capitalista, né? É uma medida capitalista que ajuda a natureza e o cara não está assaltando ninguém. Resumindo, tudo nesse canal acaba caindo nisso, né? Deixa as pessoas trabalharem, sabe? Resumindo, é isso. Se você quer reduzir criminalidade, você tem que permitir que o IDH suba. E para permitir que o IDH suba, você precisa soltar as pessoas das amarras do Estado. Simplesmente isso. Enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Gostou, clica no gostei. Não gostou, clica no não gostei. Se você quiser compartilhar isso nas suas redes sociais, compartilha. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.